Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Sala Aberta, aqui da Igreja Batista Miramar. E hoje a gente tem duas pessoas me acompanhando, não é mais uma, tá? É a minha colega Letícia Silva. Seja bem-vinda, Letícia. Oi, Tati, graça e paz. Graça muito e obrigada, paz. né? Estamos aqui no nosso podcast Sala Aberta. Tem muita coisa legal. Inclusive, se você não acompanhou a primeira edição, a gente vai colocar o link aqui em cima para quem está no YouTube acompanhar e ver. Nossa primeira entrevista foi com o pastor Jean Kleber e a gente falou sobre um tema, gente, Tati, foi bênção, né? Extremamente importante e que ninguém está ileso, né? Traumas do passado. Verdade. Mas aí, hoje, a gente tem outro tema super interessante. E antes de falar o nosso tema, desde já eu quero deixar bem-vinda. Mas aí também é formada em Direito, não é, pastor? Então, Isso. pronto. Garanto que Tá em muita gente casa. chama a senhora de doutora, né? É uma alegria imensa, né? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês para a gente conversar, trocar ideias, né? E compartilhar dessa palavra que é viva e eficaz. E eu sei que tem muita coisa aqui para a gente conversar, muita coisa para a gente dialogar. E tenho certeza que, através dessa conversa, Deus vai ministrar em muitos corações. Então, para mim, é um prazer. Eu quero agradecer esse convite tão honroso, né, de estar aqui. Desde já, deixar meu abraço, meu carinho a essa igreja, ao meu querido pastor Jean. Um beijo no coração, todo esse povo dessa comunidade tão preciosa aqui, que é a Igreja Batista do Miramar. Olha, e só para situar, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, hoje a gente hoje a gente vai falar sobre silêncio de Deus. É forte. É forte, viu? E aí vem o questionamento, né? Em que momento a gente sabe quando Deus está em silêncio ou não? Porque muitas vezes Deus dá a resposta e às vezes a gente faz o quê? Tapa os ouvidos, finge Verdade. que não está entendendo. Por quê? Geralmente quando Deus diz que é sim, a gente vai, não. Ou quando diz não, a gente quer teimar pelo sim. E aí é complicado, é um assunto complicado, é um assunto que quem está nos vendo, nos escutando, com certeza em algum momento ou passou ou vai passar. E aí eu estava dando uma pesquisada sobre o assunto e achei um salmo interessante para a gente iniciar essa nossa conversa, meninas. Glória. Que está no Salmo 13, versículo 1, que diz o seguinte: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Ou seja, será que na nossa vida, ou até mesmo nesse momento, alguma de nós, ou quem está nos acompanhando, pode estar passando pelo silêncio de Deus e nem sempre sabe discernir, não é verdade? Exatamente. Não, o que acontece, principalmente a gente vê muitos salmos levando a gente meditar, a gente refletir nessa direção. Porque eu acho que os salmos, né, ou o salmista, ele reflete muito a alma humana, reflete muito o que eu penso, o que você pensa, os conflitos, as crises existenciais, emocionais, espirituais que acontecem dentro do nosso ser. E a Bíblia ela é fantástica, porque exatamente traz essa concepção e traz esse entendimento, né, de que o que acontece com a gente não é exclusividade nossa. Que todos, inclusive Davi, que tinha intimidade com Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, tinha suas crises, tinha seus conflitos, e suas indagações, seus questionamentos, suas perguntas. Quero ouvir, será que você me esqueceu? Quantas vezes isso é perguntado na leitura dos Salmos, a gente vai ver muito essa pergunta. Mas exatamente por quê? Porque isso é o grito da nossa alma, quando estamos diante dos nossos conflitos, quando estamos diante das nossas crises, e sobretudo porque o silêncio de Deus muitas vezes acontece exatamente quando uma vontade transcendental ela contraria uma vontade pessoal. Então, quando existe o choque dessas vontades, a gente muitas vezes confunde resposta de Deus com silêncio de Deus. E aí vem todo o conflito, aí vem toda a celeuma, né, emocional, existencial, de todas essas questões. Porque, na verdade, o que a gente quer não é o que Deus responde, não é a resposta de Deus. E aí tem muita coisa para a gente conversar, e nesse sentido, principalmente diante de situações pessoais que eu passei, aí se vocês deixarem, eu vou começar, eu vou falando e vocês ficam se perguntando. Inclusive, o silêncio de Deus, ele é tema de muitas músicas. Sim. Sabe, as pessoas
falam muito e cantam muito, né? Fala comigo, fala Senhor. Parece que um desespero toma conta e essas canções, elas acabam aumentando a ansiedade, né? Mas, Letícia, a gente precisa entender uma coisa, que o silêncio de Deus não é inércia de Deus. Verdade. O silêncio de Deus não pode ser confundido com omissão de Deus. Porque se a Bíblia garante que esse Deus está presente, que esse Deus é incapaz de abandonar os seus filhos, que esse Deus é o Deus Emanuel, então nós jamais podemos associar a ideia de silêncio de Deus com a questão de uma inércia ou com uma indiferença de Deus para conosco, para com seus filhos. Porque isso seria negar, né, o amor, seria negar a misericórdia, seria negar a graça, seria negar a compaixão, que são atributos essenciais desse Deus. Então, esse equilíbrio precisa ter, né? E uma coisa interessante nisso tudo, para que a gente possa discernir o que é silêncio e, de repente, o que é uma ação que contraria a nossa vontade de Deus, é exatamente estreitar esse relacionamento, essa comunhão, porque a gente só sabe e só vai conhecer a atitude do outro quando a gente tem uma certa intimidade. Exato. Se eu convivo com você, se eu converso com você, se eu dialogo com você, se eu me relaciono com você, Letícia, eu vou saber das suas reações. Pensa numa amiga íntima, pensa numa amiga próxima. Você sabe que quando ela está em silêncio, nem sempre isso vai implicar dizer que ela está indiferente com você, mas às vezes você vai respeitar o silêncio dela, porque você conhece tanto essa pessoa, que você vai dizer, não, ela está no momento dela, então eu preciso respeitar isso, né? Eu preciso entender isso, porque vai chegar um momento que ela vai ter esse tempo de colocar para fora, de conversar, de se expressar, né? De manifestar aquilo que arde no coração, aquilo que se passa no seu interior. Então, a gente sabe entender os processos de cada pessoa, a gente sabe entender os momentos de cada um. Quando nós conhecemos. É verdade. Quando nós relacionamos. Quando nós temos uma intimidade. E o que acontece com Deus? Que nível é o meu relacionamento com Deus? Né? Que nível é a minha amizade com Deus? Então, a depender desse estreitamento, até depender dessa intensidade de relacionamento, nós conseguiremos discernir o que é o silêncio e o que são as respostas que contrariam as nossas vontades. Exatamente. Porque aí é que está o choque. O problema. silêncio de verdade. Deus nem sempre quer dizer que ele não está trabalhando, ao contrário. Ao Aí contrário. é que ele está trabalhando e muito. É tanto que muitas Exatamente. vezes, ou a maioria das vezes na nossa vida, se a gente parar para analisar, quando a gente passa por um deserto, um vale, um silêncio de Deus muito grande, logo em seguida vem a vitória. Mas, né? voltando para o salmista, sempre quando existe esse grito da alma, daqui a pouco ele retoma a consciência espiritual de quem é Deus e ele começa a exaltar o nome do Senhor. É. E ele começa a dizer, ora, a gente vê, e nessa semana até escrevi um texto que está no meu Instagram, e colocando exatamente, o teu Deus, onde está? Porque era um grito da alma do salmista. Então, ele, no momento do ápice da crise, porque exatamente nós vivemos nesse conflito interno, porque tem os sentimentos humanos que todo momento grita e grita alto na nossa alma, e tem a nossa espiritualidade, que tem a nossa fé. Então, uma voz está sempre querendo sufocar a outra, né? Mas o que é que a gente tem alimentado? E aí, quando o salmista grita por essas dores, por esse sofrimento, por essas dúvidas, daqui a pouco vem a fé. Daqui a pouco vem o olhar dele, daqui a pouco ele retoma, de fato, né, a sua compreensão sobre Deus. E aí ele mesmo traz as respostas de alívio, né, as respostas de conforto, de consolo para o coração, quando ele reconhece, puxa, Deus, tu estás aí. Aquieta a minha alma. Né? Quando ele começa a dizer, puxa, como minha alma está agitada, como minha alma está apertada, minha alma, ele começa a falar consigo mesmo, alma, se aquieta, silencia. E ao mesmo tempo é uma coisa louca, mas essa coisa louca é o que acontece com a gente, minha gente. Pode ser, olha, o mais espiritual que for, mas nós temos nosso momento de humanidade, porque isso aqui corre na nossa veia. Né? E daqui a pouco ele começa a estar com esse conflito todo consigo mesmo, mas de repente ele faz, não,
eu vou aquietar. Eu ainda tenho minha esperança no Senhor, porque Ele é meu Deus, minha rocha firme. Então, eu nele vou encontrar alívio. Então, nele eu vou louvar, né? Olha, as coisas vão mudando à medida que a gente vai aquietando, silenciando, porque aí é que está. O silêncio de Deus, às vezes, acontece porque a nossa alma está gritando. Mas quando a gente passa a escutar a voz de Deus, a nossa alma silencia. Então, há esse comportamento, né, interativo, interno, né, que uma coisa vai estar sempre dialogando com a outra, ou uma coisa vai estar sufocando a outra. Um exemplo é até a história de Jó. Sim, né? sem Muitos dúvidas. ficavam lá contrários. Sempre tem nas nossas vidas, né? As pessoas dizendo, abandona esse seu Deus e morre. E ele naquele cenário inteiro que ele estava enfrentando, dos desafios, clamava ao Senhor também, mas mesmo assim não abandonou a fé. O Senhor não respondeu no momento de Jó, no tempo de Jó. Foi no tempo de Deus. Não. Inclusive, no final do livro, Jó... Aliás, durante, né, todo o processo, porque, como eu estou dizendo, existe essa questão da nossa humanidade, né, embora Jó fosse um homem reto. A história começa dizendo que ele era reto, que ele era íntegro, Jó tinha relacionamento com Deus, Jó tinha conhecimento de quem era Deus. E diante de todos os fatos, gente, imagina você perder sua família, imagina você perder seus bens, imagina você perder seus amigos, você perder tudo que há de precioso, imagina você se encontrar, além de toda a crise, né, de todo o contexto de perdas, ainda você se encontrar no seu, em um contexto, em um cenário de isolamento. E as pessoas que chegam perto de você para contribuir ainda mais com a sua angústia, ainda mais com o seu sofrimento, passa a fazer acusações e ali culpar de que toda aquela situação, todas aquelas perdas eram em decorrência de suas atitudes. Então, vem um processo de acusações, né, de culpas. E imagina tudo isso numa mente humana, minha gente. Claro que já vai ter que enfrentar, sim, né, os seus dilemas, as suas indagações, os seus questionamentos. Como assim? Como assim, Deus? A Bíblia diz que já faz 16 perguntas ao Senhor. Por que eu perdi? Por que isso está acontecendo? Por quê? E aí ele vem, né, e tenta, nas perguntas, encontrar alguma explicação, encontrar alguma... E quantos de nós não somos Jó? Exatamente. Quantos de nós, diante das aflições, diante das situações, das crises, das dificuldades, das perdas, quantos de nós a gente não diz assim, mas Senhor, tão bonzinho que sou, eu subo o monte, faço jejum, né? De joelhos. Faço campanha, meu joelho está com calo, e tu deixa eu passar por isso. Fala sério, Senhor. Dá vontade de brigar, não dá, não? É verdade. Só que não são obras humanas. É verdade. Não se trata disso. Não é sobre isso. Se a gente começar a estudar, se a gente começar a ver, principalmente, né, através dos textos bíblicos de Paulo, sobre o sofrimento, gente, ninguém está imune a sofrimento. Os evangelhos dizem, olha, no mundo você vai ter aflição. Ninguém, o sol se põe para o justo, para o ímpio. Ninguém está imune, ninguém está isento de tribulação, de sofrimento, de provações. A diferença está, como é que eu vou enfrentar isso? Que nível de espiritualidade eu tenho para encarar isso? Né? Porque, eu não sei se eu vou entrar agora na minha história. Pode se eu entrar aqui, a gente falando sobre essa questão do agora. silêncio, e aí a senhora passou por um momento assim... que nem todo mundo, eu acho que teria realmente, falando no linguagem popular, estômago para passar. Verdade. Exatamente. Seus questionamentos devem ter sido realmente inúmeros. Mas aí, como a própria palavra diz, no mundo teria aflições, mas tende bom ânimo, porque o maior venceu o mundo. Então, às vezes a gente acha que está só, mas nunca, jamais a gente vai estar só. Ele sempre vai estar ali de mão dada com a gente. Mas acontece o seguinte, que a gente canta, que a gente declara, que a gente fala, né, os textos bíblicos, que a gente não está só, que nós temos um Deus que não abandona. Nós cantamos sobre a soberania de Deus, gente. Verdade.
Nós falamos sobre nossa confiança em Deus, mas será que a nossa confiança em Deus está somente pautado naquilo que Ele é capaz de fazer, que venha nos trazer satisfação? Porque o problema está aí. É verdade. Nem sempre a gente está A esperando. gente crê na soberania quando essa soberania atende os nossos interesses. É. A gente tem e declara confiança em um Deus vivo quando esse Deus age em favor daquilo que a gente espera. Mas quando acontece essa circunstância, essa situação, e que traz para a gente, sim, sofrimento, traz para a gente, sim, a aflição, como é a nossa reação? Aí, pronto, Deus deixa de ser soberano? Não. Deus Jamais. deixa de ser Senhor, gente, fala sério. Jamais. Então, estamos falando do Deus que Ele tem domínio. A Bíblia diz que Ele é Deus sobre terra, sobre céu, sobre mar, sobre existência, sobre tudo que possa existir na face do universo. Se nós cremos nesse Deus que ocupa esse lugar, e que, como Isaías diz, que está num alto e sublime trono, e que, como Estevão, na hora da sua morte, contempla, ora, o homem está lá morrendo, o homem está lá, somente quem está nesse nível de Estevão é capaz, sim, de enfrentar tribulação, de enfrentar problemas, de dificuldades, ainda glorificando o nome do Senhor. Quem somos para enfrentar a situação e ainda glorificar o nome do Senhor? O homem está sendo lá apedrejado, mas enquanto está sendo apedrejado, está sendo morto, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é sobre... Aí é que está a diferença. É porque uma coisa vai puxando a outra. Uhum. Mas aí é que está a diferença. É a nossa conexão com o Espírito Santo de Deus. Porque se a gente realmente for tentar explicações humanas, a gente vai entrar assim, nesses conflitos e vai colocar Deus numa caixinha que não cabe. Não cabe nesse lugar. Mas se a gente tem uma conexão com o Espírito Santo de Deus, aí as coisas espirituais só discernem espiritualmente. Aí a gente começa a enxergar que mesmo naquele problema, que mesmo naquela situação, que mesmo naquele desafio, tudo isso tem uma razão de ser, mas que somente pode ser discernido espiritualmente, porque se a gente for tentar entender humanamente, aí desaba tudo, aí a gente afunda. Verdade. Inclusive, pastora, a gente deu exemplos aqui no nosso podcast, está dando exemplos aqui de pessoas na Bíblia que passaram pelo processo do silêncio de Deus, que questionaram. Agora a gente vai entrar um pouquinho na sua história, né? Vamos lá. Conta para as pessoas que estão nos acompanhando. A gente sabe que os desafios na sua trajetória ao longo da vida foram inúmeros, inclusive no ano de 2009, infelizmente, a senhora chegou a perder o seu esposo. 2019. Né? Exatamente, no ano de 2019. E aí, todo um processo, a senhora passou por toda uma tribulação, por toda uma batalha, e que não começou apenas no ano de 2019, com a perca de fato, né? Mas com várias outras questões que a gente queria que a senhora compartilhasse. Eu quero até começar dizendo assim, que hoje as pessoas veem a pastora Andréa Machado, né? E acham que ministério, que crescimento, que abundância, né, que frutificação, isso acontece da noite por dia. Gente, Deus vai forjando. É verdade. E qual o lugar e que cenário Deus forja o homem? Aonde é que o ouro é refinado? No fogo, minha querida. São nos processos da vida. Então, para eu chegar onde eu cheguei, para eu estar onde eu estou, que não era a minha vontade, mas que estava dentro dos propósitos, dos desígnios do Senhor para a minha vida, foi necessário passar toda uma história. Hoje eu estou com 44 anos de idade, eu sei que não parece. Não mesmo. Maravilhosa. Mas, Com certeza, já quero vocês receitas. são bondosas e generosas. Mas, para que hoje eu estivesse onde eu estou, sendo a Andréa Machado que vocês conhecem, teve toda uma caminhada que eu não sei se todos teriam a estrutura de enfrentar, até porque eu acredito que para cada pessoa Deus tem uma história específica. Não adianta, Letícia, eu querer ser comunicadora, porque Deus lhe deu esse dom, Deus lhe deu esse talento. Não adianta eu querer trabalhar com a saúde, ser... qual é a profissão? Harmonização facial. Biomédica. Biomédica, né? Pronto. Não adianta eu querer ser tu, linda, maravilhosa, porque Deus deu atributos específicos a você. E Deus deu uma estrutura para você. Por isso que a gente nem pode subestimar e nem maximizar o sofrimento do outro, porque cada pessoa tem a sua estrutura, cada pessoa tem
uma especificidade, né, que Deus colocou e que aí Deus vai tratando cada uma na sua singularidade. Mas para mim, Andréa Machado, chegar hoje onde eu estou, ele moeu. Moído é grande. O espremido é forte. É igual a cana quando vai sendo extraído. Mas desse jeito. É verdade. Mas uma coisa eu digo, né? Uma flor no jardim, quanto mais você aperta, mais o cheiro sobe. Exala. Eu tô assim, exalando esse perfume que não é meu, mas a essência do Senhor está em mim. Eu acho que quanto mais ele espreme, mais essa essência, né, ela é exalada, ela é sentida, porque não é sobre mim. A gente tem que entender também que a nossa história não é sobre nós. Deus vai ser glorificado na sua vida em contextos e em situações que Ele determinou que você passasse, que você enfrentasse, assim como você também. Na minha vida, tudo que tem acontecido não é porque Andréa é forte, não é porque Andréa é corajosa, não é porque Andréa pode, não é porque Andréa é isso. Não é, minha gente. Mas é sobre o que Deus é e o que Deus faz na minha história, na minha vida. Ele me preparou e me fez uma pessoa assim. Né? Então, eu casei com 20 anos de idade. Eu namorei com Ismael rápido, 1 ano e 3 meses a gente casou. Ismael vinha da Assembleia de Deus. Eu vinha de uma cultura batista, né, de uma outra realidade. Imagina aí os choques que já não existiram nesse relacionamento, né, pelas formações eclesiásticas, religiosas, doutrinárias diferentes. Mas então nós caminhamos juntos, casamos, né? Alguns já sabem dessa história. No início eu não queria nem ser esposa de pastor, aquilo me gerava pavor. Quando esse homem chegou para mim e disse, não, porque o pastor Tomás Mugupa me convidou para assumir os jovens e quer me consagrar, eu digo, vala-me Deus, pelo Jesus Cristo, pelas caridades. Tanto que eu orei, né, para não casar com o pastor. Que é isso? Não quero essa história de ser mulher de pastor. Pense nas cobranças, pense no negócio. Eu sempre fui muito espontânea. Eu sou isso. Uhum. Entendeu? Eu sou espontânea. Eu sou expansiva. E eu fico sufocada se alguém quiser me engessar de alguma forma. Não combina comigo. Né? Mesmo hoje sendo pastora, presidente de uma igreja, minha gente, mas eu estou lá à vontade com o meu povo, porque essa sou eu. Né? E aí, não adianta a gente querer forçar, eu costumo dizer lá na igreja, imagina que eu, né, dou aqueles gritos da alma, do fogo, dos brados. Eu disse, minha gente, olha, não adianta dizer, essa pastora grita demais, essa pastora grita. Não adianta eu querer ser igual a Ana Paula, Valadão, falar assim, porque não vai combinar, vai me travar. Né? Então, eu sou essa mesmo. E aí, caso com esse homem de Deus, a gente vive aí uma história, tem essa questão ministerial, que eu tinha muita resistência. Meu esposo passou 13 anos orando para eu ter pelo menos um envolvimento, pelo menos uma participação no ministério junto com ele, e eu nunca quis ter. Nunca, porque meu foco sempre foi meus estudos. Sou formada em administração, sou formada em direito, né? E eu sempre fui muito focada, muito disciplinada e muito determinada naquilo que eu colocava. Se era para começar, então, porque não tem gente que tem problema de terminar o que começa. É verdade. Eu digo, não, peraí, né? E aí são questões também Começou, emocionais que envolvem, aí já é outro assunto. Né? Outro tema para a gente uma pauta da marcar. produção para a gente no tema. Assunto é forte. Mas assim, eu sempre... Não, eu vou começar, vou terminar. E mesmo que depois não sei o que vai acontecer, mas eu vou terminar. Né? Então, foi assim a administração, foi assim direito. Eu sempre fui focada nos meus estudos. Então, minha pretensão era passar no concurso, era ser juíza. Né? E eu digo, vou ser rica, vou ter estabilidade. Olha eu, nos meus sonhos, nos meus projetos. Mas a Bíblia diz que não há impedimento em você fazer seus planos, né? Ao homem cabe fazer planos. Só tem uma coisa. A resposta vem de Deus. Só tem uma coisa. Aí quando essa resposta vem, Eita. aí a nossa alma diz assim, isso é silêncio, Deus não está confirmando, Deus não está verdade. falando, Deus não está te dando cabimento. Ou é da carne, é da O carne. silêncio, o silêncio Não, isso é impressão. É porque nem sempre a gente está preparado para aquela resposta. E principalmente para receber o não. É verdade. Ninguém está preparado para Tá receber o aqui não. quem já recebeu tanto não, porque eu estudando, crente no meu concurso, porque minha gente, eu era muito verdade. disciplinada. Eu digo, eu vou chegar lá e olha que quando coloco o negócio na minha cabeça, eu vou até o fim. Eu digo, eu vou chegar lá, eu vou passar nesse concurso, vou ser juíza, mas vamos embora. Aí Jesus, oh meu Deus do céu, falando, não é assim. E eu, minha mente, oh meu Deus do céu, querendo encontrar. Não, pelo amor de Deus, deixa eu
vim embora aqui na minha caminhada. Então, sempre tracei. E eu era muito assim, sabe? Eu programava tudo na minha vida. Não, com tantos anos eu quero terminar, depois eu quero me formar, depois eu quero passar. E assim ia. Com tantos anos eu quero estar passado. Aí, com tantos anos que eu planejei ser juíza, foi exatamente a idade que Jesus disse, epa, agora chegou, não foi? Ah, minha querida, pois não vai ser não, viu? Agora tem outro caminho aí para você. Vai, desmanche, desconstrua. Vamos ressignificar aqui as coisas, reprogramar. Sabe o que é recalcular a rota? Pronto, foi o que Jesus fez na minha vida. Igual o Waze, quando a gente erra o caminho, pronto. Agora mundo já passou por isso. Para votar, você olha para trás, mas eu dei isso tudinho, eu caminhei isso tudinho em vão, mas não é em vão. Né? E aí, queridas, eu só sei que teve casamento. Em 2001, com quase 5 anos de casado, Ismael teve o primeiro câncer, que foi um câncer no estômago, retirou todo o estômago, foi um processo árduo, difícil. E ali eu fiquei, meu Deus, como assim? A gente nem filho tinha, no início dos sonhos, os projetos, aquela coisa toda. Eu tinha acabado de me formar em administração e cheio de planos e tive que parar tudo. Eu tinha 25 anos de idade, tive que parar tudo para cuidar dele. E, pela medicina, a situação era muito grave, né? As possibilidades de cura eram remotíssimas. Então, tudo aquilo vinha na minha vida, assim, eu digo, quanta coisa é essa? Como é que vai ser isso? E eu lá cuidando dele, sei lá, Deus me deu, assim, uma capacidade, uma estrutura de cuidar mesmo, só sabe? De me dedicar. E eu me dediquei completamente a ele. E a gente orando, mas assim, eu sempre fui também, mesmo em cenários bem complicados e bem difíceis, mas eu sempre olhei com um olhar de esperança. Então, eu tinha certeza, eu disse, não, mas você vai vencer, você vai passar, isso vai... E aí veio minha gravidez, gente. Né? Veio minha gravidez, a medicina dizia assim, olha, vocês não têm filhos, se previnam, porque essa medicação, essa quimioterapia vai gerar esterilidade e tal. E eu, puxa vida, tá, a gente vai fazer a parte da gente. Mas aí Deus veio com sua ação. E nesse momento, eu digo a você que Deus não foi tão silencioso, porque Ele veio com respostas, Ele veio com manifestações, assim, no silencioso que a gente está tratando aqui. Né? Eu entendia o quanto que Deus estava falando, o quanto que Deus estava fazendo. Deus trouxe, né, um milagre, Deus me fez engravidar, quando a medicina disse, não vai engravidar, porque a quimioterapia gera esterilidade. De repente eu estava grávida, de repente as coisas acontecendo, e meu esposo olhou para mim e disse assim, pronto, agora deu. Porque aí o menino, além de perder o pai, além de deixar uma viúva, vou deixar um órfão. Aí eu dizia, que é isso? Se Deus nos deu, é porque Deus vai lhe dar o tempo de você cuidar dessas crianças. Deus vai lhe dar capacidade, né, e saúde necessária para cuidar desses meninos, porque depois logo veio o segundo. E então, assim, eu tinha muita convicção disso. Para mim, aqueles filhos, aquela gravidez, era um sinal de cura. E realmente, Deus deu uma sobrevida. Aliás, Deus deu uma vida, uma nova história para ele. Ele ainda viveu, depois de todo esse processo, mais de 16 anos, muito saudável dentro da história, né? Do diagnóstico que ele teve. Ele foi curado. Eu tenho certeza disso, que Deus curou Ismael. Porque a medicina deu 5% de chance de vida a ele. Ismael viveu 16 anos sem estômago, minha gente. Caramba. Sem parte do esôfago. Nossa. Era bem magrinho. Então, a Andréa, que hoje está aqui, a Andréa Machado, estava lá cuidando do marido dela. Estava lá se doando ao marido dela. Estava lá cercando o marido dela, sabe? De amor, de esperança. Porque Ismael sempre foi mais sensível. E eu sempre fui essa coisa de vamos embora, a gente vai conseguir, vai vencer, vai superar. Então, sempre essa voz. E como isso faz a diferença em um relacionamento. E, às vezes, sabe, as mulheres, elas se fragilizam muito com notícias e com situações e que acabam influenciando a sua casa, porque o papel da mulher dentro da casa é muito importante. Nós somos um termômetro. Olha, se a gente está bem, todo mundo está bem. É verdade. Se a gente está naqueles dias... eu tenho 2 filhos em casa, macho, e que eles olham para mim e dizem, mas, mamãe, já sei, tu está naqueles dias. Quando eu tenho meus momentos, né, de lágrimas, de tristeza, mamãe, para de chorar, porque tu é a nossa alegria. Se você está bem, está todo mundo bem. Mas olha
o nosso papel, e isso também já é um outro assunto, o papel da mulher dentro de casa. Produção, já Vamos só vai, anotando hein? aqui, tá, galera? Olha as dicas, hashtag. E aí, enfim, então a gente passou por toda essa situação, né? E deu tudo de boa. E aí veio, em 2016, um câncer no rim. E ali foi um desespero, né? Porque assim, nesses 16 anos, estava tudo de boa, estava. A gente né, Ismael viveu muito bem, realizou planos, concretizou sonhos, até que em 2016 veio essa outra surpresa desse câncer no rim. E aí, de novo, né, desmoronou tudo. Eu digo, meu Deus, embora, como eu disse, apesar de muitas conquistas durante esse tempo, né, haviam apreensões, tensões, qualquer coisa que aparecia, eita, né, a gente já fica logo assustado. Então, sempre foi nesse sentido. E aí, em 2016, veio esse câncer no rim. Ele retirou o rim. E então, o médico disse, não, tá de bem, podem ficar tranquilos, que tá tudo, a margem de segurança tá tranquila, tá boa e tal. Só que aí, 2 anos depois, veio uma metástase óssea, né? E essa metástase óssea foi que levou a todo esse processo ainda mais doloroso. Então, foi 1 ano lutando pela vida, lutando pela cura. E aí é que está. Nós clamamos ao Senhor. Todos os dias nós suplicávamos ao Senhor. Eu gerei essa cura até o último suspiro. E assim, talvez, né, as pessoas não tenham uma ideia de tão desgastante que foi você ver alguém que você ama, você ver alguém que é parte de você, né, naquele estado de dores, naquele estado de sofrimento, ali naquele quarto. Quantas vezes de madrugada, né, às vezes eu nem dormia, porque eram desconfortos, eram dores, era um formigamento nas pernas, era no osso, um câncer no osso. Ele maltrata muito, né? Então, a gente ficava ali, meus filhos enfrentaram toda aquela situação. Os meninos oravam, guerreavam ali para aquelas dores sanarem, para aqueles desconfortos cessarem. Era assim, sabe, uma escola de fé. Entendeu? Em algum momento, a senhora falou que orava, que clamava, mas que a senhora viu muitas vezes a resposta do Senhor em diversas situações. Mas quando o silêncio veio, porque com certeza a senhora orava, clamava pela cura e não via a resposta, não via o Senhor fazer a cura, o milagre dele de fato. Não que ele não tivesse poder para fazer, a gente sabe que ele tem sim o poder para fazer, mas não veio da forma que a senhora esperava, nem que sua família. Exatamente. É isso que a gente, assim, acho que a minha experiência do silêncio foi muito forte nesse processo, porque quanto mais a gente orava, mais suplicava, todo exame que a gente ia fazer era só piora. Ia para São Paulo, ia para os médicos daqui, ia para os melhores especialistas, e quanto mais exames se fazia, mais notícias ruins vinham, aconteciam. Então, meu Deus, mas tem uma igreja, tem um povo, tem uma nação, né? Graças a Deus que nós temos uma rede de relacionamento muito grande no país, então todo mundo orando, todo mundo intercedendo por essa causa, por essa situação. E, de repente, a gente fazia, né, os exames, o tempo passava e a gente não via sinais de melhora. Então, eu sei que, diante disso, eu ficava, Senhor, como é isso? Nós estamos batendo na porta do céu todos os dias. Existe uma torre de oração aqui em casa, que o povo está de manhã, de tarde, de noite. Aqui tem um plantão de gente orando, falta de oração. Não é. Senhor, como assim? Né? Então, chega um momento que a gente fica realmente nesse estado, né, de desespero, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que resgatar o que as promessas do Senhor diz nas Escrituras. E nós temos que nos apropriar disso. Embora as coisas não tivessem acontecendo da forma de como nós estávamos esperando, mas o Senhor, como eu disse no início da nossa fala, Ele não estava inerte àquela situação. O Senhor estava agindo como, então? Se você não estava vendo a evolução, se você não estava vendo a melhoria do seu marido, estava agindo, sabendo como? Na minha vida, Verdade. nos meus valores,
na minha espiritualidade, forjando o caráter dos meus filhos, ensinando a uma igreja, a uma comunidade, porque quando a gente orava, quando a gente postava, porque uma coisa que eu fiz era postar a realidade nua e crua, porque a gente tem mania de fantasiar, a gente tem mania de camuflar a realidade da vida. E as pessoas precisam saber, sim, que crê, tem fé, tem, acredita, mas passa por tribulação. Olha aqui meu marido, como é que está. E as pessoas viam aquela cena. Ai, meu Deus, esse negócio está muito forte. É para ver mesmo. Porque mesmo diante de vale de osso seco, a gente não pode deixar, a gente tem que caminhar pelo meio do vale de osso seco e continuar crendo que Deus é o Deus que faz, que Deus é o Deus que está trabalhando primeiramente na gente. É verdade. Por que será que Ezequiel, o profeta, foi levado para o vale de ossos secos? Isso é lugar de Deus ensinar ninguém a nada? Lugar de sequidão? Mas é lá mesmo, é nesses lugares. Por que foi no deserto que o povo foi também, que Moisés, que Josué teve lá suas maiores experiências com Deus? Mas será que não tinha um lugar melhor para Deus levar o povo? Será que não tinha um lugar melhor para Deus levar a mim e os meus filhos e a minha igreja para poder crescer ou para poder ganhar maturidade de fé? Será que não tinha um negócio mais tranquilo? Será? Né? Mas não. Mas aí é exatamente aqui onde existe crescimento, onde existe amadurecimento, onde existe aperfeiçoamento. É isso que Paulo diz. Exatamente. Que o sofrimento traz aperfeiçoamento. É uma escola, é uma alfabetização. O sofrimento vale. É um doutorado, é um pós-doutorado. Para no final a gente receber a coroa da vida. É estreito, minha gente. Não é fácil. Mas eu creio nesses princípios, nessas verdades, nessa promessa que Deus é presente, que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus é Deus constante e imutável, no meio da dor e do sofrimento. Ou eu rasgo a minha Bíblia, ou eu me submeto aos desígnios do Senhor, aos propósitos de Deus, aquilo que Ele está desenhando para essa história, que Ele está escrevendo. Quem é que escreve a história? O salmista diz: quem é que escreve a história? Não, o Senhor. Todos os dias da nossa vida. A gente diz isso, né? Tão bonito, canta aqui só. Todos os dias da nossa vida está escrito pela mão do Criador. Ok. Mas e aí, os capítulos ruins? Ou a gente só quer passar pelos capítulos bons? É verdade. Né? Só que para ter capítulo bom, tem que passar pelo ruim. O ruim vai ensinar e no bom você já aprendeu tudo. É verdade. Exatamente. Não é verdade? Então, essa história, né? Tem muita coisa aí para falar, mas vão aí conversando Tem comigo. muita coisa. Senão eu não paro. De coração partido, a gente chegou no tempo da gente hoje. Meu Deus, é forte. Eu vou dar até uma sugestão, inclusive para sua igreja liberar a senhora também, se deixar a gente fazer uma temporada só com o pastor Andréa, porque assunto não falta. Não, e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando no YouTube, nos escutando no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, recebeu demais, pastor. Assim como eu aqui, recebi muito. Letícia também, eu tenho certeza, com sua experiência, com sua história de vida, que não Amém. foi fácil, mas que o aprendizado veio para a senhora fortalecer as pessoas, por exemplo, da sua igreja e também nós daqui, da Batista Miramar, e pessoas inúmeras que lhe seguem nas redes sociais e têm sua história como um exemplo. Amém, amém. Mas é como eu disse, né? A história é de Deus. Então, tudo é para glorificar. Tudo que Deus fazia para o povo de Israel, tudo que Deus fazia em favor das pessoas e nas curas, milagres, sinais, sempre era assim, para que o nome do Senhor seja visto, para que o nome do Senhor seja conhecido. Então, isso que Deus me escolheu para isso, para passar por esses processos. Ora, se foi Ele que escolheu, eu tenho que dizer, ok, Senhor, amém, somente me dê estrutura para isso. Porque a estrutura que Ele nos dá não é a estrutura que a gente pensa que tem. A estrutura que Ele dá vai muito mais além. Né? Então, é nessa concepção, nessa ideia que a gente vê o quanto que Deus é na nossa vida. E quando as pessoas olham e dizem, ela superou, ela venceu. Gente, assumiu uma igreja, uma presidência de uma igreja, viúva, mulher, numa cultura nordestina, machista como a nossa. E Deus fazer o que fez. Inclusive, falando em processos, a gente sabe que
Aqui a gente deu exemplo, né, de pessoas na Bíblia, a sua história como um exemplo também, mas tem muitas pessoas nas redes sociais que mandaram perguntas aqui para a gente através do nosso Instagram, o @BatistaMiramar, que estão passando por muitas lutas, também enfrentando o silêncio de Deus. E a gente vai passar essas perguntas agora, queria que a senhora pudesse comentar. Tati, vai lá? A primeira já vem forte, viu? Viu? Qual posição devemos tomar? Ficar aguardando ou questionar? Ai, olha. Vá, pastor. Olha, o questionamento, ele não é pecado, né? Ele não é, como é que eu posso dizer? Censurável. Pronto, essa palavra que eu quero dizer. Mais do que pecado, essa coisa, porque as pessoas sempre censuram o outro. Não, você não pode perguntar por quê. Você tem que perguntar para quê. Não, gente. Nós somos humanos, sim. Jó fez 16. Jó, como eu disse, todo relacionamento, intimidade que ele tinha com Deus, mas ele fez 16 perguntas ao Senhor. Deus respondeu? Não. Deus não tem obrigação de nos responder. Deus apenas devolveu as perguntas dele com mais 71 perguntas. E era tipo assim: ei, Jó, fala sério, onde era que tu estava? Quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde era que tu estava quando eu espalhei as estrelas no firmamento do céu, Jó? Onde era que tu estava? Então, quem é você para estar fazendo pergunta? Paulo diz lá em Romanos, capítulo 9, quem é o barro para perguntar ao oleiro o que é, como é, né? Então, assim, quem somos nós para fazer essa pergunta? Mas, mesmo sabendo disso, não faz mal fazer a pergunta. Porém, a gente tem que ter a consciência de que, se Deus quiser responder, Ele vai responder. Senão, de alguma forma, nós vamos encontrar nele experiências que nem as respostas do Senhor vai ser necessária devido às experiências que nós vamos passar a ter depois do processo. Porque como é que Jó termina o capítulo, mesmo sem ter as respostas de Deus, diante das perguntas dele? Como é que Jó termina o capítulo? Dizendo assim: Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Olha que dimensão, olha que nível de espiritualidade Jó ganhou diante de tudo que se passou, mesmo sem as respostas, diante das indagações dele. Né? Aí Jó continua: bem sei que tu podes, meu amado, bem sei que tu... Aí Jó começa a falar da onipotência do Senhor, começa a enxergar os atributos, né? Mas eu sei que nenhum dos teus planos são frustrados. A infabilidade do Senhor. Olha que coisa linda, olha que acesso que Jó teve ao Senhor, mesmo quando se questionou, se perguntou e não obteve as respostas. Aprendeu na prova e no silêncio. As experiências. Sim. São as experiências que Deus nos promove. E nessas experiências a gente alcança níveis mais altos de relacionamento, de intimidade, de conhecimento de Deus. Porque o livro dos Jó não é outra coisa. Não é para teste, não é para provar que Deus é Deus, não. Mas ali é para mostrar que que nós somos capazes de crer, somos capazes de superar, somos capazes de vencer, mesmo e apesar de todas as histórias e tribulações, adversidades que a gente frequenta. Tá aí, glória a Deus. Vamos para outra pergunta que diz: Jesus no barco em meio à tempestade da Galileia. Foi um silêncio de Deus? Mais um ensino para o povo. Porque Jesus estava fazendo milagre, gente. Peraí, hein? Jesus estava com os discípulos, porque os discípulos eram uma coisa assim... somos nós, né? Não vou nem censurar os pobres, porque a gente é tudo ele mesmo. A saga é grande. Nós somos tudo aqueles discípulos, porque está perto, conhece, está escutando, mas na hora H se desespera, na hora H se aflige, porque o povo estava caminhando com Jesus, estava vendo os milagres que Jesus estava fazendo, estava contemplando o poder que havia naquele homem. Aí Jesus, que eles estavam acreditando, né, que realmente era o enviado de Deus, manda, Jesus é quem dá a ordem. Entre no barco, vamos para outra margem. Ora, se Jesus, que é onisciente, onipotente, onipresente, estava dando a ordem, qual era o discípulo? Para isso, se ele está dando a ordem, então vamos confiar, vamos acreditar. Né? Aí entra todo mundo dentro desse barco. No meio do caminho acontece essa bendita dessa tempestade. Você não acha que, embora fosse um fenômeno que de vez em quando acontecia lá naquela região, por causa da geografia, mas será que Jesus não sabia que aquela tempestade iria acontecer? Aí Jesus faz o quê? Vai ensinar o povo, vai, olha, ficar quietinho lá. Mas não estava presente?
Quer dizer, o silêncio de Deus não implica na ausência de Deus, gente. Verdade. Olha que coisa forte. Ele estava lá dormindo, caladinho, mas estava presente. E ali os discípulos se desesperam, vai lá. Ai, estamos aqui, vamos morrer, está vendo? Não, será possível? Aí Jesus lá, bem naquela... Aí a gente também aprende que nesse cenário de tempestade, existe uma paz. Estava lá Jesus na tranquilidade de boa, porque nele, ele é o príncipe da paz. E o príncipe da paz estava presente também no meio da tempestade. Com certeza. Porque a paz que ele nos garante independe, minha gente, de circunstâncias. É uma paz espiritual, uma paz sobrenatural. Se os discípulos, de fato, estivessem ali a sua confiança, a sua fé completamente depositada em Jesus, mesmo dentro daquela tempestade, eles estariam quietinhos, acreditando que Jesus estava ali, também estava o controle da situação, de todas as coisas. Por isso que Jesus, no final, dá uma lapada. Meu amigo, cadê a fé de vocês? Homens de pouca fé. Olha a lapada que Jesus dá no povo. Verdade. Então, essa lapada a gente leva todo dia. Com certeza. Vamos para a próxima pergunta. Tati, pode ir. Vamos passar. Qual o propósito do silêncio de Deus? Você já tem a resposta. Aperfeiçoamento, gente. Exatamente. Verdade. A gente falou aqui desde o início. Né? Ensinamento, crescimento, para você entender, né, e para você enxergar, porque às vezes quando Deus está em silêncio, a gente tende a fazer a vez de Deus. Deus prometeu a Sara, não foi? Um filho? Sim. Sim. Aí depois, né, estava lá, no que para ela era silêncio, né, o que para ela era inércia, o esquecimento de Deus, porque às vezes a gente pensa que Deus esquece, como o salmista em muitas das suas orações acha que Deus esquece. Ele estava trabalhando. Aí estava trabalhando na gente, em nós mesmos, né? Porque aí Sara vai e tenta resolver a coisa por recursos próprios. Mas quando esses recursos se exaurem, quando esses recursos se esgotam, aí Jesus vem e nos mostra que não é da nossa forma, não é do nosso jeito. E aí, nesse processo do silêncio, a gente entende o quanto que Deus é Deus na nossa vida, o quanto que a gente não é nada, e o quanto que a nossa dependência dele é exclusiva e é completa. Com certeza. Impressionante. Vamos lá para a próxima pergunta. Pode ir, Tati. Como discernir as profecias que chegam mesmo no silêncio de Deus? Como saber se são verdadeiras? Ou seja, como discernir se é a voz do Espírito, se é a voz da carne. a Minha profetada gente, também. Aí é que eu digo, olha, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, né? Porque toda essa história de doença, de enfermidade, tantos processos tão difíceis que eu já passei, inclusive ministeriais, né? Faz 2 anos e meio que eu estou à frente da igreja. E para mim foi um desafio, né? E já voltando assim rapidinho, o primeiro ano foi de novidade, foi de reestrutura de tudo, de liderança, de, né, sedimentação mesmo, assim, da minha autoridade de liderança na igreja. Mais 1 ano e meio é de pandemia. Mas estamos ali, né, porque a obra é do Senhor. E aí a gente recebe escuta de tudo. E como discernir se isso é de Deus ou não? A Bíblia diz que a gente deve colocar isso diante do Senhor, porque o próprio tempo, os próprios sinais, eles vão testificar se aquilo que foi falado é do Senhor ou não. Eu não costumo rejeitar profecias, mas eu costumo, sim, colocar à prova. Né? Então, a gente tem que ter maturidade. Infelizmente, nem todos têm. E aí, de repente, nós somos humanos, e o profeta também é humano. Então, o profeta pode errar? Claro que pode errar. Pode se equivocar, pode se confundir com suas emoções? Pode. E aí, a forma de como a gente recebe aquilo é que precisa ser muito equilibrada, para que aquilo não possa... Eu já vi muita gente decepcionada com Deus, porque a culpa acaba sendo de Deus, quando, na verdade, é vítima de imaturidade de homens e mulheres que se dizem profetas e que se dizem ser usados. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em nome de Deus. Né? Para mim, é outro assunto que é muito complexo e muito propício para ser conversado, né? Sobre essa questão da profecia, de como discernir quando realmente isso é de Deus e como a gente equilibrar tudo isso e as nossas reações diante dessas situações. Com certeza. Vamos lá para a próxima pergunta, só para a gente ir encerrar adiantando. realmente.
Tá aí, produção? Foi? Já? Já foi. Já Então, foi, gente. olha É aí, tudo meu muito Deus do rápido, céu, é assim. muito... Eu quero conversar mais, que eu gosto de conversar. Daqui a Já- pouco tem Olha, meus o atendimentos convite na está igreja. aberto para a senhora voltar novamente. Com certeza. Amém. E aí, já para encerrar, com um convite especial para quem está em casa, a gente falando das flores, que quanto mais espreme, O mais cheiro. perfume, mais o perfume é exalado. E eu toda me arrepiando aqui, forte porque vai vir demais. as perfumadas. Vai Deixa o chegar. convite aí para quem está em Isso, e casa. fala um pouquinho da igreja, né? Pra quem Deixa as tá em redes casa, no sociais trabalho, também. na academia. Então, minha gente, primeiro eu quero logo deixar mais uma vez registrada a minha gratidão de estar aqui e dizer assim que hoje eu estou no melhor lugar do universo, que é o lugar onde Deus escolheu para que eu esteja. Não Eita, era numa mesa de tribunal, não era nem um gabinete fechado, não, era falando para o mundo. Então, assim, hoje eu me encontro, me realizo, né, nesse ministério, me realizo nessa missão, né, que o Senhor me colocou, no propósito que Ele estabeleceu para que eu viva, porque todos nós temos um propósito. A melhor coisa do mundo é a gente viver, mesmo com dores, com sofrimento, com adversidades, com tudo, mas dentro do propósito do Senhor, porque isso traz completude, isso traz conforto ao nosso coração. Todos os dias eu me sinto abraçada por Deus, né, no exercício desse ministério, no exercício dessa função que hoje eu ocupo. Então, eu sou pastora-presidente da Igreja da Liberdade, igreja amadíssima no meu coração, sou apaixonada pelo meu povo. Então, todo mundo seguindo a nossa igreja, @Igreja da Liberdade. O meu @ também, @PRA, Andréa Machado. De vez em quando eu estou lá colocando E um sigam a pastora, texto. viu? Porque Siga assunto muito. não falta, não. Não falta, não. Tem história com meus meninos toda hora. Porque mãe de adolescente é uma diversão, uma aventura. Fala sério, minha gente. É demais verdade. aqueles meninos. É um de 18, outro de 16. Mas eu me divirto e procuro ser, assim, nesse relacionamento, uma amiga, né? A gente tem um relacionamento muito aberto e é muito top a forma de como eu... A gente, como é que se relaciona, diz? né? Se relaciona, a gente se trata, é muito interessante. Eu amo, sou apaixonada pelos meus filhos, né? E tem de tudo que acontece naquele Instagram. Então, todo mundo seguindo aí para acompanhar as minhas histórias, minha gente. Eu sou Tá. espontânea, já estou Tá aí, avisando. pastora. E as perfumadas, Sim, calma. meu Deus. As perfumadas. Tá chegando, minha gente, tá chegando. Tudo começou na minha vida, porque é outra história. É muita história que É tem na minha muita vida. história, é muito Ai, testemunho, tudo hein, pastora? começou, vocês nem sabem. Num enclive que eu fiz, gente, fala Eita, sério. forte. Jesus destravou o meu destino num enclive 2011. A perfumada nasceu em 2012. 2011, Jesus me tirou de um lugar escuro da caverna. Eu ia até falar sobre essa caverna, mas outro dia eu falo. Então, Jesus me tirou dessa caverna. E quando me tirou, disse, rapaz, é o seguinte, essa experiência você vai ter que compartilhar com outras pessoas. E aí surgiu outra história das perfumadas e tal. Mas 2012 foi a primeira edição. Nós vamos para a 10ª edição agora. Está chegando perfumada 4, 5 e 6, minha gente, de novembro. Imperdível, vai ser forte demais. Eu vou logo avisando a vocês que as inscrições são limitadíssimas por causa do contexto, capacidade física reduzida, aquela coisa toda. Aí vai vir, olha, Camila Barros, Gabriela Lopes, Ai, Jesus. Val Forte, Brasil. Gonçalves. Sabe quem é que vai vir? A ex-tiazinha, Suzana Alves, para contar a história dela. forte, Vai vir coisa quem? boa. Rebeca Carvalho. Um bocado de gente. Muita- gente. Vamos E sabe fazer o quem é que seguinte. vai vir? Eu também. Eita, que coisa. Vamos E a deixar mais o pessoal na importante. expectativa, então, tá? Deixar o pessoal nessa expectativa boa. Desde já agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada por ter compartilhado da palavra de Deus, da sua história, que é um testemunho vivo. Gratidão Amém. de verdade. Deus continue lhe abençoando. E um cheiro pro povo da Igreja E da usando Liberdade. cada vez mais, obrigada à Igreja da Liberdade por ter liberado a pastora de vocês. Amém. Pastora presidente. Muito obrigada. Porque lá nós somos livres para amar. A nossa marca é o amor, o nosso estilo é a alegria e a nossa prática é a comunhão. Menina, Glória Nós a nos Deus. movemos por esses 3 valores. Então, quem quer experimentar, né, essas realidades, estamos lá. E não se esqueça, @Igreja Liberdade, @PRA, Andréa Machado, @Perfumados Oficial. Segue lá que você vai ficar por Olha dentro aí. de toda a nossa gente. programação. E só reforçando as plataformas digitais que a gente está presente, YouTube, tá certo? Deezer, Spotify e Apple Podcast. A gente tem sempre esse encontro semanal marcadinho, toda segunda às 5 horas 5 da horas. tarde. A gente está sempre esperando vocês, tá certo? Não tem desculpa. Se não conseguir
nos acompanhar na hora, vai ficar lá armazenado e você tem que receber depois. Isso aí é uma ordem de Deus para a nossa Com vida, certeza. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês. Não deixa de curtir aqui embaixo, tá? Enviar para todos os seus amigos. Gratidão de verdade. E, segue as nossas redes sociais. O Instagram da igreja é @Batista Miramar, tá? Bem fácil. Inclusive, essas perguntas que vocês viram aqui foram através das redes sociais da igreja, lá nos stories. A gente sempre está postando, então fica atento às redes sociais, porque sua pergunta pode estar passando aí e Deus pode falar com você, como já vem falando de tantas maneiras e a gente trouxe aqui nessa nossa programação. Então, muito obrigada a vocês por ter nos acompanhado. Tati, até a próxima, né? Exatamente. Até a próxima segunda. A pastora André, até a próxima também. E a gente está esperando você semana que vem. Tchau, tchau.